A graça e a paz de Cristo Jesus, aqui mais uma vez com vocês, o pastor Edmário, com a nossa série de exposição no livro do profeta Jeremias, capítulo 42 hoje. E você que está nos acompanhando, curta, compartilhe e inscreva-se no canal Pregador Fiel Reformado de Cristo. Curta, compartilhe e inscreva-se no canal Pregador Fiel Reformado de Cristo. Eu congrego na Terceira Igreja Presbiteriana de Nilópolis, cujos pastores são pastor Ademar Gomes Silva Filho, pastor efetivo e pastor auxiliar, pastor Jobson Lima. Que Deus assim esteja abençoando a sua vida mais uma vez, que nos acompanha neste canal Pregador Fiel Reformado de Cristo. E assim, vamos prosseguir ao nosso trabalho de exposição da Bíblia. E agora, nesse momento, ore comigo. Nosso Deus e nosso amado Pai, diante da Tua presença, entregamos diante de Ti as nossas vidas, e o Teu Espírito Santo venha nos orientar, venha nos ajudar a aplicar mais uma vez a Tua santa palavra, e que nesse momento te exaltamos e te glorificamos e reconhecemos que só Tu pode nos dar o entendimento à Tua palavra para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Cristo te agradecemos. Amém, Senhor. Então vamos assim prosseguir a nossa exposição, Jeremias 42, e o nosso tema é a perfeição dos preceitos de Deus. A perfeição dos preceitos de Deus. Por que a perfeição? Porque é o seguinte, em tudo a vontade de Deus, revelada na sua palavra, as suas orientações, os seus mandamentos, os seus estatutos e preceitos são sempre perfeitos, porque Deus é sempre perfeito. Vamos então à leitura do texto e também, claro e evidentemente, as argumentações daquilo que a gente quer propor em cima desse tema, a perfeição dos preceitos de Deus. Em primeiro lugar, a perfeição dos preceitos de Deus é aquela que revela o caminho da paz. É aquela que revela o caminho da paz. O texto de Jeremias diz assim até o versículo 6. Então chegaram todos os capitães dos exércitos e Joanã, filho de Careá, e Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até o maior. E disseram a Jeremias o profeta: Apresentamos-te a nossa humilde súplica, a fim de que rogues ao Senhor teu Deus por nós e por este resto, porque de muitos que éramos, só restamos uns poucos, como vês com os teus próprios olhos, a fim de que o Senhor teu Deus mostre o caminho por onde havemos de andar e aquilo que havemos de fazer. Respondeu-lhe Jeremias o profeta: Já vos vi. Eis que orarei ao Senhor vosso Deus segundo o vosso pedido. Tudo que o Senhor vos responder, eu vô-lo declararei. Não vos ocultarei nada. Então eles disseram a Jeremias: Seja o Senhor testemunha verdadeira e fiel contra nós, se não fizermos segundo toda a palavra com que o Senhor teu Deus te enviar a nós outros. Seja ela boa, seja má, obedeceremos à voz do Senhor nosso Deus, a quem te enviamos, para que nos suceda bem ao obedecermos à voz do Senhor nosso Deus. Agora vamos à explicação desses 6 versículos. Esses 6 primeiros versículos apontam a ideia de que o povo que buscou Jeremias estava ciente que era o resto que sobrou da devastação da cidade pelos babilônios e também da revolta de Ismael. Eles, antes de irem avante com o plano de ir para o Egito, procuraram a legitimação do profeta enviado por Deus. Eles eram conscientes que, apesar do plano deles de irem para o Egito para não sofrerem represálias de Babilônia por conta da morte de Gedalias causada por Ismael, esse plano teria que ter a aprovação de Deus conforme a aliança mosaica, descrita em Deuteronômio, que promete a paz para o povo que obedece. Isso está em Deuteronômio 4:40, capítulo 5, versículos 16 e 29, capítulo 6, versículos 3 e 18,
capítulo 12, versículos 25 e 28, e capítulo 22, versículo 7 de Deuteronômio. Agora vamos à aplicação. Na aliança da graça, a promessa da paz é marcada por Cristo quando diz. Então, esse é o ponto importante. Quando falamos em paz, falamos em algo bem sucedido, não só a ausência de guerras e problemas, mas antes de tudo a ideia de prosperidade, a ideia de sucesso em empreitadas. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Mateus 7, 24 e 25. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vos la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14, versículo 27. Neste sentido, a paz que Cristo dá envolve uma entrega completa de vida à sua pessoa. Então, dessa forma, pois seguir a Cristo, se lança fora o medo, principalmente praticar os ensinos de Cristo, não é como na aliança mosaica de obediência à lei e uma terra como recompensa. Já em Cristo é prometida a vida eterna, porque Deus enviou seu Filho único ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus amou o mundo de tal maneira. Então, aquele que crê não perece, tem a vida eterna. Então, dessa forma, o caminho da paz é o seguimento de Jesus Cristo. Em segundo lugar, a perfeição dos preceitos de Deus é aquela que promete a salvação misericordiosa. Porque quando a gente fala de perfeição dos preceitos de Deus, significa o seguinte, que a vontade de Deus revelada é sempre melhor para a nossa vida. Então podemos ver aqui dos versículos 7 ao 17. Ao fim de 10 dias veio a palavra do Senhor a Jeremias. Então chamou a Joanã, filho de Careá, e a todos os capitães dos exércitos que havia com ele, e a todo o povo, desde o menor até o maior, e lhes disse: Assim diz o Senhor Deus de Israel, a quem me enviaste para apresentar a vossa súplica diante dele. Se permanecerdes nessa terra, então vos edificarei, e não vos derribarei, plantar-vos-ei, e não vos arrancarei, porque estou arrependido do mal que vos tenho feito. Não temais o rei da Babilônia, a quem vós temeis. Não temais, diz o Senhor, porque eu sou convosco para vos salvar e vos livrar das suas mãos. Eu vos serei propício, para que ele tenha misericórdia de vós e vos faça morar em vossa terra. Mas se vós disserdes, não ficaremos nessa terra, não obedecendo à voz do Senhor vosso Deus, dizendo, não antes iremos à terra do Egito, onde não veremos guerra, nem ouviremos som de trombeta, nem teremos fome de pão, e ali ficaremos. Nesse caso, ouvi a palavra do Senhor ao resto de Judá. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: se tiverdes o firme propósito de entrar no Egito, e fordes para morar, acontecerá então que a espada que vós temeis vos alcançará na terra do Egito, e a fome que receais vos seguirá de perto os passos no Egito, onde morrereis. Assim será com todos os homens que tiverem o propósito de entrar no Egito para morar. Morrerão a espada, a fome e de peste. Não de entrar no Egito para morar, morrerão a espada, a fome e de peste. Não restará deles nenhum, nem escapará do mal que farei vir sobre eles. Vamos à explicação. Nestes versículos o povo fica impaciente, contudo o profeta não é manipulável pelo povo, nem tampouco o poder de qualquer hora, segundo sua vontade, receber a palavra de Deus. Então vemos aqui, o profeta não se submete à vontade do povo e nem também ele tem o poder para qualquer hora buscar a vontade de Deus. A mensagem é dividida em duas partes. A primeira, dos versículos 7 a 12,
aponta as promessas de Deus de livramento e de tocar no coração do rei e de seus exércitos para exercer misericórdia sobre o povo. A segunda parte é anunciado juízo sobre aqueles que fossem para o Egito, em forma de espada, a guerra, em forma de fome, escassez de alimentos e peste, doenças. Assim, por mais que eles pensassem que indo ao Egito se livrariam do juízo de Deus, Deus perseguiria eles no exílio egípcio com destruição. O sério deste trecho está em Deus mostrar sua misericórdia, que tem poder de mover o coração de um rei tirano como Nabucodonosor. Agora chegamos à aplicação. Neste sentido, Deus reflete sua misericórdia, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. É pela sua misericórdia que somos salvos, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. Efésios 2, versículos 4 e 5. O ponto-chave deste texto é falar que a fé é dom de Deus, como está em Efésios 2, 8 e 9. Mostra que Deus, que tudo que recebemos de Deus é por pura misericórdia. E nesse sentido, Deus move o coração dos governantes, como está em Provérbios 21, 1. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Então, na realidade, tudo isso se reflete tanto na nossa vida, como Deus dando paz ao seguirmos os seus preceitos, tanto também quanto Deus tem o controle de todas as coisas, até do coração de nossos patrões, o coração de nossos familiares, o coração de quem quer que seja que esteja ao nosso redor. Deus exerce a sua misericórdia operando na vida e no coração das pessoas. E essa é a confiança que temos, de que Deus tem nos guardado e nos cuidado. Terceiro lugar, a perfeição dos preceitos de Deus é aquela que alerta para os juízos de Deus. Então, em tudo é perfeito aquilo que Deus fala conosco. E esse é o ponto importante, porque existem três aspectos da vontade de Deus: a sua vontade decretiva, que é tudo aquilo que ele definiu do nosso passado, do nosso presente e do nosso futuro. Deus sabe de todas as coisas porque ele já tem definido desde toda a eternidade, e aquilo que ele tem definido a gente não sabe e nem deve pretender saber. E existe a vontade dispositiva de Deus, que é o segundo aspecto, que é de Deus não sentir prazer no mal que ocorre no mundo, no mal que o mal, ou seja, a pessoa má aplica. Deus não tem prazer em todas as desgraças do mundo, pelo contrário, ele não sente prazer na injustiça, ele não sente prazer nas catástrofes. Mas em terceiro lugar, existe a vontade dele revelada a nós, que é a sua vontade preceptiva, ou seja, os seus preceitos. E aí os seus preceitos ele diz: ama a ele de todo o coração, ama ao teu próximo. Então é isso que ele põe para nós, e isso é perfeito. Vamos ao texto. Porque assim diz o Senhor, versículo 18 ao 22, o Deus de Israel: como se derramou a minha ira e o meu furor sobre os habitantes de Jerusalém. Assim se derramará a minha indignação sobre vós quando entrardes no Egito. Sereis objeto de maldição, de espanto, de desprezo e opróbrio, e não vereis mais este lugar. Falou-os o Senhor, ó resto de Judá: não entreis no Egito. Tende por certo que vos adverti hoje, porque vós, à custa da vossa ira, a vós mesmos vos enganaste, pois em mim enviastes ao Senhor vosso Deus, dizendo: ora, por nós ao Senhor, nosso Deus, e segundo tudo que disser o Senhor nosso Deus, declara-no assim, e o faremos. Mas tendo vós declarado isso hoje, não deixe ouvidos à voz do Senhor vosso Deus, em coisa alguma pela qual ele me enviou a vós outros. Agora, pois, sabei por certo que morrereis a espada, a fome e de peste no mesmo lugar aonde desejastes ir para morar. E aí temos a explicação. Nesse sentido, esses últimos versículos apontam ao juízo de Deus sobre este povo que quis se exilar no Egito. Quer dizer, falsamente quis viver uma vida dizendo que obedeceria a Deus, mas no final não obedeceu. Os versículos 20 ao 22 mostram que este povo se colocou no lugar dos falsos profetas,
porque rejeitaram a autêntica mensagem do Senhor, e assim faziam os falsos profetas que gostavam de contradizer a mensagem do Senhor através de Jeremias. Veja Jeremias 23, versículos 13 e 32. A certeza do castigo é certa devido à dureza do coração deste povo. Então, um povo que falsamente quis a vontade de Deus, mas na realidade só queria apenas massagear o seu próprio ego. Prosseguindo. Jesus fala, então vemos aqui a aplicação. Jesus fala constantemente sobre juízo, devido à incredulidade, impiedade e contínuo pecado sem arrependimento. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo más? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Mateus capítulo 12, versículos 34, 36 e 37. Então é muito importante termos em mente isso, de que Deus, acima de tudo, tem assim nos alertado de vivermos uma vida santa, de vivermos em santidade e de que o juízo será certo sobre todos aqueles que são incrédulos, que são ímpios, ou seja, conhecem a vontade de Deus, mas continuam no pecado, não se arrependem. E aí diz: Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Mateus capítulo 5, versículo 22. E quem nele crê não é condenado, ou seja, em Cristo. O que não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João 3, versículo 18, Almeida Revista e Corrigida. Então é muito importante a gente lembrar, através desses versículos, que aquele que não se arrepende do seu pecado está no ambiente de estar fora do reino de Deus. E outro ponto importante, alguns até muitas vezes na internet, alguns falsos mestres chegam e dizem que se surpreenderão ao encontrar ateus no céu. Isso é mentira. O ateu, por natureza, ele já está no âmbito da condenação. Agora, o ponto importante é esse, é que devemos evangelizá-lo. E claro, e se ele não se arrepender do seu pecado e não se voltar para o Senhor, continua no seu ambiente de juízo. É muito importante lembrarmos isso, porque a pregação sobre o juízo vindouro, ela faz parte do Evangelho. Todos aqueles que não entregaram a sua vida ao Senhor Jesus Cristo estão sujeitos ao inferno. Todos aqueles, o que acontece, que vivem com os chamados pecados de estimação e não se arrependem, eles também são réus do inferno. Todos estes que não vivem uma vida quebrantada, que não vivem uma vida de arrependimento, que não vivem uma vida dependente da graça de Cristo, estão em condenação. Daí a nossa necessidade de evangelização. Evangelização é o seguinte: evangelização envolve alguns âmbitos. O primeiro âmbito são a nossa vizinhança. Segundo âmbito, ou seja, na realidade até vou mudar a ordem aqui, eu peço perdão a vocês, que o primeiro âmbito da nossa evangelização são os nossos familiares. O segundo âmbito é a nossa vizinhança. O terceiro âmbito, em missões locais, em evangelização local, é dentro da própria igreja, porque na própria igreja há muitos que precisam crescer, há muitos que precisam de fato se converter, há muitos que precisam de fato praticar o evangelho de Cristo. Por isso, mesmo dentro da igreja, tem que ser pregado o evangelho como ele é. E o evangelho essencialmente é crer em Jesus Cristo para a sua salvação e o arrependimento de pecados. Isso é fundamental. Arrependimento e fé em Cristo. Isso é evangelho. Evangelho envolve salvação da condenação eterna. Evangelho envolve alerta para aqueles que continuam no pecado, porque se continuar no pecado sem arrependimento, irá para o inferno. Ou seja, condenação eterna. Então esse é o ponto principal que não podemos esquecer. Deus é amor, amor incondicional, mas Deus também é justiça. Devemos lembrar isso. E quem leva sobre
Quem leva sobre si a justiça é Cristo. E aí sim, Cristo, por ter morrido, ele nos dá, assim, o direito ao perdão, o direito à purificação. Sua morte nos traz perdão e purificação de pecados. Sua morte traz reconciliação com Deus. Sua morte traz a adoção para sermos chamados filhos de Deus. Sua morte traz santificação para crescermos dia a dia à imagem de Cristo. E para crescermos dia a dia à imagem de Cristo, ela nos leva assim a caminharmos para a consumação de todas as coisas, que é a glorificação ao céu e posteriormente, quando Jesus voltar, à nova Jerusalém. Então vamos assim concluir. Conclusão. A perfeição dos preceitos de Deus é aquela que revela o caminho da paz. Seguindo os ensinos de Cristo, esse é o caminho da paz. É aquela que promete a salvação misericordiosa. Porque, por mais que pratiquemos boas obras, se não tivermos uma fé viva em Cristo, e essa fé viva é dom de Deus, por isso não merecemos nada. Ao dia que chegarmos diante do tribunal de Deus, por que devemos ser salvos? Porque Cristo pagou a nossa morte, a nossa condenação eterna, morrendo em nosso lugar. Então tudo é por pura misericórdia e gratidão ao Senhor. E terceiro, que devemos lembrar que todos os dias, ao evangelizarmos, não podemos omitir que o juízo de Deus está sempre às portas. Salvação é livramento da condenação eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Então é assim. E aí seguimos para o nosso momento de oração. Para você que nos acompanha nesse momento, coloque diante do Senhor agora a sua necessidade e ore junto comigo. Coloque diante de Deus a necessidade que pode ser de cura, que pode ser de libertação, de salvação e principalmente o que nós precisamos hoje é de santificação, de santo temor e tremor diante do Senhor. Mas lembramos sempre que é pela graça, a sua graça está aí para nos ajudar, para nos sustentar, para vivermos a paz que Ele nos dá. Vamos orar. E lembrando que você que está comigo aqui, lembre-se disso, de que seu nome consta no nosso caderno de oração. Aqueles que conversam comigo pessoalmente, saiba que seu nome está no meu caderno de oração. Os irmãos aqui que eu coloco, que são os irmãos da Terceira Presbiteriana de Nilópolis, nossos amigos, também os da Congregação Batista Memorial de Olinda, colocamos aqui, e nossos demais amigos, pastores presbiterianos, nossos amigos que estão conosco nas nossas empreitadas nos institutos bíblicos, como a FAIT e o CETES, tá bom? Vocês estão na nossa lista de oração. E vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso amado Pai, diante da Tua presença, Senhor, apresentamos diante de Ti a todos os enfermos, Senhor. Que nesse momento, confiados na Tua palavra que diz, e tudo que pedimos em Teu nome, e assim a Tua palavra permanece em nós, será feito para a Tua honra e para a Tua glória. Então, Senhor, que Tu és o médico dos médicos, nós oramos para que Tu restaures a saúde dos enfermos, Senhor. Aqueles que estão oprimidos, liberta-os, Senhor, porque a Tua palavra diz, e conhecereis a verdade vos libertará. Aqueles que têm uma causa diante de Ti, Senhor, a Tua palavra diz, Senhor, pedi, pedi, e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e a porta se abrirá. Então, Senhor, confiados em Ti, buscamos a Tua face. E aqueles que precisam, Senhor, de conversão, que sejam convertidos. Aqueles que precisam de libertação, sejam libertos. Aqueles que precisam, Senhor, de uma porta aberta, de negócio, trabalho, emprego, que seja assim feito. Aqueles que precisam, Senhor, de uma necessidade especial de Ti, ouve-os, Senhor, não porque merecem, mas pela Tua graça. Ó Deus Todo-Poderoso, Tu és santo e maravilhoso. Por isso eu termino de uma maneira diferente, Senhor, dessa vez da seguinte forma. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como também perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Fazemos esta oração em nome de Jesus. Amém. Agora, nesse momento, antes de você receber a bênção, lembre-se: curta, compartilhe e inscreva-se no canal Pregador Fiel Reformado de Cristo. Canal Pregador Fiel Reformado de Cristo no YouTube. Curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Tá bom? Se foi uma bênção para você, compartilhe essa bênção com os outros também, para a honra e glória do nosso Deus. Pregador Fiel Reformado de Cristo. Receba a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, o poder e a virtude do Espírito Santo sejam sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, e todos digam amém. Até a próxima semana com mais um vídeo em Jeremias capítulo 43.